Olá, aluno dos sétimos anos, tudo bem? Aqui é o professor Sidney de Ciências. Essa é a nossa segunda videoaula, onde nós iremos fazer a correção, das atividades da segunda semana. Tá? Então, pegue o seu livro, pegue seu caderno, que nós iremos iniciar a correção da página 48. Na página 48, nós temos as conexões. E nós temos um texto com o título Unidos pela Água, que fala sobre os ancestrais que viveram na África há 1 milhão de anos atrás. Tá? Então vocês iriam ler esse texto e responder as questões abaixo. Tá? Então vamos lá. Agora reúna-se com 3 colegas e discutam as questões a seguir. Então, como nós estamos nesse período de isolamento social, então vocês poderiam ter perguntado aos seus pais, dos seus irmãos, para ajudá-los a responder essas questões. Tá? Então vamos lá. A. Você concorda com o fato de que a água, que hoje faz parte do nosso corpo, um dia pode ter feito parte do corpo de um dinossauro? Justifique sua resposta. Então aqui eu vou dar algumas sugestões de respostas para vocês. Ok? Então vamos lá. Sim, a água que bebemos hoje é a mesma de milhões de anos atrás. Ela foi se reciclando, voltou para a natureza para ser reutilizada. Então, a água que os dinossauros deixaram na Terra se transformou em outros estados, como líquido e gasoso. Ele está circulando por esses estados até hoje. Tá? Vamos agora para B. Como a água do dinossauro ou do búfalo pode ter passado para o ambiente? Então, essa é a primeira pergunta. Então, vamos respondê-la. Através do ciclo da água, ela pode atravessar gerações, se renovando constantemente. Ok? E a segunda, de que maneira a água pode ter retornado à superfície? Muito simples. Por meio da transpiração. Tá? Agora vamos responder as questões da página 49. Então vamos lá. Atividade. Questão número 1. As afirmativas a seguir são sobre a água e sua importância. Assinale com V para as que são verdadeiras ou com F as falsas. Depois, converta as falsas em verdadeiras e as escreva corrigindo nas linhas abaixo. Então, vamos lá. Letra A. A água auxilia na manutenção do equilíbrio ambiental? Verdadeira. B. Todos os seres vivos precisam de água na mesma quantidade? Falsa. Os seres humanos têm cerca de 70% de seu peso corporal formado por água? Falsa. D. As pessoas precisam repor somente a água perdida pelo suor? Também é falsa. Nas grandes cidades, o consumo de água é muito grande? Verdadeira. Tá? Agora nós vamos converter as falsas em verdadeiras. Então, são a alternativa B, C e D. Ok? Então, vamos lá. B. Então, diferentes seres vivos têm diferentes necessidades de água. Tá? Vamos agora a C. Os seres humanos têm cerca de 70% de seu peso corporal formado por água, e não 20%. E D. As pessoas precisam repor a água perdida pelo suor, respiração, urina e fezes. Ok? Agora vamos para questão 2. As florestas tropicais abrigam grande diversidade de vida e um dos motivos é a sua grande disponibilidade de água. Já os desertos não têm tanta espécie por serem muito secos. Reflita sobre o assunto e responda as questões. Qual é a relação entre a disponibilidade de água e a quantidade de espécies em um determinado local? Então vamos lá, sugestão de resposta seria essa.
Então, todo ser vivo do nosso planeta precisa de água para a sua sobrevivência, alguns mais e outros menos. Portanto, quanto maior for a disponibilidade de água, maior será a diversidade de espécies, né, como nas florestas tropicais. Já nos desertos, só as espécies, né, adaptadas a esse ambiente, né, vivem com menor quantidade de água. Okay? Somente espécies adaptadas a um clima seco que sobrevivem, né, a esses ambientes secos. Okay? Agora vamos para a questão 3. Ao viajar por uma estrada, o motorista para em uma bica de água cristalina e mata sua sede. Podemos dizer com certeza que a água que ele bebeu é potável? Por quê? Então, sugestão de resposta para a questão 3 é a seguinte. É muito comum as pessoas avaliarem a qualidade da água que sai da torneira pela sua aparência. Mas a água cristalina não significa que ela esteja pura para o consumo. Até mesmo com a água tratada é preciso tomar alguns cuidados, porque antes de chegar até a sua casa, ela passa por diversos lugares antes de sair, né, na sua torneira. Agora vamos para a questão 4. A água é fundamental para a vida e sua qualidade é um fator de proteção à saúde e de prevenção de doenças. O acesso à água tratada é um determinante para a saúde, bem como para outros fatores relacionados, tais como o fornecimento de água, a coleta e a destinação final dos esgotos e das águas das chuvas e dos resíduos. Os gráficos a seguir mostram a qualidade de um sistema de abastecimento de água sem tratamento e a taxa de internação hospitalar devido à diarreia, com sintomas de doenças transmitidas pela água, no ano de 2013. Observe-os e responda as questões a seguir. Então vamos lá. Então vocês têm que observar, né, então esses dois gráficos aqui abaixo, né, onde um fala do percentual, né, de sistema de abastecimento de água sem tratamento e a taxa de internação por diarreia, né, por 100 mil habitantes. Ok? Então vamos lá. Alternativa A. Qual é a região com maior percentual de sistema de abastecimento de água sem tratamento? Então vocês vão observar aqui e ver que é a região norte. Ok? B. Qual é a região com maior taxa de internação hospitalar, né, de pessoas com diarreia? Vocês vão observar este outro gráfico e vão ver que também é a região norte. Vamos lá para C. Como está a região em que você mora em relação ao sistema de abastecimento de água sem tratamento, né, e os casos de diarreia? Bom, nós moramos na região norte, então se você observar os gráficos, vocês vão ver que, né, a porcentagem é bem alta, né, então chega a ser a 60%, né, da água sem tratamento. E aqui, com relação à internação por diarreia, também a região norte, onde nós moramos, também, né, tem uma taxa muito elevada, de cerca de 350 habitantes. Agora vamos para a alternativa D. Então, analisando os gráficos, o que você pode afirmar sobre a relação entre o acesso à água tratada e os casos de diarreia? Então, se vocês forem observar o gráfico, vocês vão ver que, né, na nossa região, na região norte, né, ela tem uma alta porcentagem, né, de água sem ser tratada. Né, e isso tem uma relação muito grande com, né, os casos de internação por diarreia. Então, se não tem água tratada, então isso vai estar relacionado diretamente aos casos de internação, mas não somente, né, aos casos de diarreia, mas também outras doenças que estão relacionadas, né, à água. Ok? Agora vamos para a página 50, onde nós temos aqui o mais um, onde tem um texto, né, que fala sobre a falta da água em cidades tem a ver com a devastação desenfreada da Amazônia. Ok? Então vocês iriam ler esse texto para responder as questões abaixo. Então vamos lá. Agora, analisando o texto e a imagem, responda às questões. Vamos lá agora para a alternativa A. Como a Amazônia influencia a quantidade de água nas cidades citadas?
Então vamos lá. Sugestão de resposta para a alternativa A. Então, a floresta amazônica dissemina umidade para várias outras partes do país do continente sul-americano. Então, são essas chuvas, inclusive, que garantem a sobrevivência das florestas e dos recursos hídricos de boa parte das bacias hidrográficas brasileiras. Então, o ar úmido, que também é gerado, pode precipitar-se, deslocando-se, né, para outras regiões, inclusive centro-oeste do país, sudeste e também região sul. Agora vamos para a alternativa B. Como as árvores mantêm a umidade do ar? Sugestão de resposta. Então, as florestas ajudam a reduzir a temperatura por meio de um processo conhecido como evapotranspiração, que é a combinação da evaporação e a transpiração, né, das florestas. Então, durante a evaporação, a água é convertida em líquido, em vapor e evapora da terra, né, dos lagos, dos rios e dos mares. Então, durante a transpiração, a água é atraída da terra pelas raízes e evapora, né, das árvores. Agora vamos para a alternativa C. Por que a preservação da Amazônia influencia todo o país? Sugestão de resposta. Porque a floresta amazônica produz uma imensa quantidade de água para o restante do país e da América do Sul. Já as florestas que foram degradadas ou desmatadas são as maiores fontes de emissão de gases do efeito estufa depois da queimada de combustíveis fósseis. Isso porque as florestas saudáveis têm uma imensa capacidade de reter e armazenar o carbono. Mas o desmatamento para uso da agricultura ou da extração de madeira libera grandes gases de efeito estufa para a atmosfera e desestabiliza o clima, né, do mundo. Tá? Então, finalizamos aqui a correção, né, das atividades da página 48, 49 e 50, que correspondem à segunda semana de atividades, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.